de poder e glória. Deus tremendo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Atos 16. Aleluia. Aleluia, Jesus. No versículo 16 também. Atos 16. Pode procurar aí, irmão. Aleluia. Deus maravilhoso. Oh, Jesus querido. Aleluia. Tu és tremendo e maravilhoso. Aleluia. Deus querido. Deus maravilhoso. Deus tremendo. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Atos 16, 16. Aleluia, Jesus. Deus tremendo. Aleluia, Jesus. Anunciai às nações. Aleluia. Deus querido. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Aleluia. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Feche a sua Bíblia. Aleluia. Coloque sobre o seu assento. Deus querido e maravilhoso, anunciai, aleluia, aos povos a palavra do Senhor. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração falou: aleluia, Deus provedor. Onde está a palma do povo do Senhor? Onde está a palma do povo do Senhor? Para o Senhor, para o Senhor, aleluia. Deus provedor. Escute, porque eu venho falar de um Deus tremendo. De um Deus tremendo. Venho falar de um Deus tremendo que está aqui, e diante dos seus olhos ninguém pode se esconder. Tenho certeza que sua glória já desceu aqui. Hoje é um dia que Jesus vai derramar poder. Quem sabe hoje você está apagado por muitas coisas que na vida aconteceu. O inimigo quer ver você derrotado, mas a vitória vai ser do povo de Deus. Receba aí, receba irmão. A batalha só se vence com jejum e oração. Receba aí, receba irmão. A batalha só se vence com jejum e oração. Eu vou contar pra todo mundo quem é meu Senhor. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré. Quando eu sinto minha vitória e ninguém vai tomar. Disseram para ti que não iríamos seguir, e muitos como tu existiam por aí. Em todos os teus sonhos não iriam dar em nada, mas eles não te viram orando nas madrugadas. Te julgam na aparência, no jeito de falar, te julgam até mesmo no teu jeito de andar. Irmão, não te preocupe com o que o povo vai dizer. O importante é que Jesus vai te enchendo. Receba aí, receba, irmão. A batalha só se vence com jejum e oração. Receba aí, receba, irmão. Vai abrir o seu coração, o Senhor vai derramando. Está aqui o general de guerra. Está aqui aquele que nunca perdeu a guerra. Aquele que não falha, aquele que não erra. Seu nome é Jeová, meu Senhor. Jeová Jireh, Deus provedor. Jeová Nissi é minha bandeira. Jeová Shammah, está aqui nessa igreja. Receba ele, receba irmão. A batalha só se vence com jejum e oração. Receba aí, receba irmão. A batalha só se vence com jejum e oração. Eu vou contar pra todo mundo quem é meu Senhor. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré. Hoje eu tenho minha vitória e ninguém vai tomar. Receba aí, receba irmão. A batalha só se vence com jejum e oração. Receba aí.
debaixo da unção do Espírito Santo e da mão do Deus provedor. Oh Deus querido, aleluia Jesus. Glória ao Pai, glória ao Aleluia Jesus. Aleluia Jesus. Deus maravilhoso, presença fortíssima do Espírito Santo aqui neste lugar. Desde os louvores da água eu já pude sentir, ser tocado fortemente. Meu Jesus, aleluia. Deus querido, o Senhor através dessa palavra veio nos falar de preparação para anunciar a sua palavra. Aleluia Jesus. Deus querido, podemos ver Paulo, um grande vaso nas mãos do Senhor, usado poderosamente, a qual abriu e escancarou as portas do seu coração para que o Espírito Santo adentrasse. Toda a liberdade foi dada. E assim, o Espírito Santo, por sua vez, usou aquele vaso grandiosamente. E aqui, no capítulo 16, no versículo 6 a seguir, podemos ver que Paulo teve um sonho, na qual um varão estava pedindo ajuda para ele ir lá na Macedônia. E esse varão rogava-lhe ajuda. Então ele, com os seus companheiros, foram lá para Filipos, na Macedônia. Deus maravilhoso. E antes de chegar nesse lugar a qual eles viram a mulher possessa, a palavra diz que eles estavam indo para um local de oração, porque o dever dele era anunciar o Evangelho da paz. O dever de Paulo, junto com seus amigos, era anunciar Jesus Cristo como Salvador, porque muitos desconheciam o Evangelho da paz. Se nós observarmos a palavra, nós vemos que outrora o Senhor tinha um zelo muito grande pelo povo de Israel. E Ele não queria nem que o povo de Israel se misturasse com outros povos. Deus maravilhoso de poder e glória. Nós podemos ver em Números, no capítulo 25, onde o povo de Israel começou a se relacionar com os moabitas. E ali o Senhor não gostou nada do que estava acontecendo. Então Ele começou a lançar maldições sobre o seu povo por estar desobedecendo às suas ordens. Deus querido, então a palavra nos diz que através de Finéias foi lá e traspassou os responsáveis por tudo aquilo com uma lança. Então o Senhor cessou a maldição naquele lugar. Então o Senhor não queria que o povo de Israel se misturasse com outro povo. Ele era zeloso com o povo de Israel. Deus querido, mas a palavra nos diz em Efésios 2, 11 e 12: antes era sem Cristo, longe da promessa da aliança e sem esperança e sem Deus no mundo. Deus querido, Deus tremendo e maravilhoso. Mas a palavra ainda nos diz aqui em 1 Pedro 3,18, foi quando nosso Senhor maravilhoso enviou Jesus. E a palavra diz: o justo pelos injustos, para nos levar até a Deus. Oh, aleluia! Eu vou ter que repetir, meu irmão. O justo pelos injustos, para nos levar até a Deus. Oh, Jesus veio para nós aproximarmos mais de Deus. Outrora éramos sem Ele e longe da promessa da aliança, mas a palavra nos diz que Ele veio para nós, para nos achegarmos ao Deus maravilhoso. E muitos na época desconheciam tudo isso. Então Paulo, como servo do Senhor, ia anunciar Jesus Cristo como Salvador e Redentor de nossas vidas. Deus querido e maravilhoso. Ainda podemos ver, deixei marcado aqui, irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 18, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Aleluia. E nos deu o ministério da reconciliação. Eita, Jeová Jiré, aleluia. Nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Levante as suas mãos assim, olhando para ela. Olhe para as suas mãos, aí está o ministério da reconciliação. Aleluia, Jesus. Nas suas mãos está o ministério da reconciliação, a qual o Senhor nos deu para nós levarmos a palavra. Deus querido e maravilhoso, toma posse, meu irmão. Aleluia, Jesus. Deus tremendo e maravilhoso. Então Jesus foi enviado para que nós pudéssemos ser salvos e estarmos debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia, Jesus. Então aqui podemos observar que Paulo se achegou naquele lugar de oração e ali viu várias mulheres. E aqui destacado um nome, Lídia, mulher temente a Deus. E ali ele começou a pregar a palavra e falar do Senhor maravilhoso. E a palavra diz que ela foi batizada, ela e os seus. Aleluia, Jesus. Deus querido. Então ela pediu que eles ficassem na casa dela ali por um tempinho. Aleluia. Conversando, quem sabe, recebendo alimento
físico, né? Aleluia, Jesus. Então a palavra diz que eles saíram da casa dela, estavam indo para outro lugar de oração. E foi nesse momento que eles saíram ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Oh, Jesus querido. Uma mulher que dava lucro para aquela região, irmão Sérgio. Aleluia, Jesus. E todo aquele povo ganhava dinheiro de maneira errada, sendo que o Senhor Deus estava nos céus olhando para eles, e podia muito bem eles fazer grandes coisas, mas eles preferiram o caminho errado. Então aquela mulher lhe dava grande lucro com o espírito adivinhador. E a palavra nos diz que Paulo e os seus se chegaram naquele lugar, e havia muitos dias a qual a mulher zombava deles, falando desta maneira: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Mas ela não estava afirmando, ela estava zombando. Ela não estava declarando, ela estava zombando com a cara dos servos do Senhor. Deus querido, então eu coloquei uma questão aqui, irmãos. Se nós continuarmos lendo, a palavra diz: e isto se repetia por muitos dias. Oh, Jesus querido, por que Paulo e os seus servos não repreenderam na hora aquele espírito imundo? Por que eles não mandaram que partisse de uma vez aquele espírito imundo? Deus querido, nós observando os estudos, a palavra diz que Paulo conhecia os perigos daquele espírito imundo ali. Mas eu creio que Paulo não repreendeu na hora, porque ele quis se preparar primeiramente, porque ele quis se encher do Espírito Santo primeiramente. Deus querido e maravilhoso. E foi esta palavra que o Senhor colocou no meu coração: preparação, irmãos. Preparação para nós enfrentarmos as potestades aí fora. Deus querido, bem podemos observar mendigos, moradores de rua, comedores de lixo aí, pessoas a qual você fala: Jesus é o caminho. Eles olham com uma cara muito feia para você e começam a xingar você. Oh, Jesus. Nós podemos observar castas de demônios nessas pessoas, potestades do mal, a qual sozinhos não conseguiremos, mas o Senhor com seu exército e a igreja em oração consegue derrubar Satanás em nome de Jesus. Deus provedor. Oh, Jesus, aleluia. Deus querido, esses dias um vaso me testemunhou no serviço que ele fez uma comitiva e foi com seus pastores lá no mercado do peixe. Levaram o alimento físico e levar o alimento do Senhor Jesus. Amém. Então ele chegou lá e começou a puxar o seu violão e tocar para aquelas pessoas que estavam debaixo da ponte ali. Tinha 3 ali deitadas. Então eles tocando, louvando ao Senhor. Diz que veio uma mulher de costas, de frente, né? E virou de costa para eles assim e falou: parem de tocar. Parem de tocar. Porque vocês estão incomodando aqueles 6.000 daquele lado e aqueles 3.000 daquele outro lado. Então parem, porque todos eles estão de costas para vocês. Parem de tocar. Nós podemos observar que aqueles homens estavam com o brilho do Espírito Santo, estavam com a presença do Senhor, e os demônios não aguentavam olhar para tudo aquilo e queriam que parassem. Oh, Jesus querido, então eu creio que Paulo neste momento estava querendo chegar a esse ponto, querendo chegar a esse estágio. Deus querido, e nós podemos observar a carta a qual ele mesmo escreveu aos Efésios, no capítulo 6 e versículo 14 a seguir, onde a palavra nos fala sobre a armadura de Deus, irmão. Aleluia. Sobre a armadura de Deus. E é nesta palavra que eu também quero meditar com a igreja esta noite. Deus querido e maravilhoso. Aleluia, Jesus. A palavra nos diz assim, irmãos. Deixa eu procurar aqui rapidinho, tá? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia da minha vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Efésios 6, 14 a seguir. Estais, pois, aqui começa, irmãos. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica. Jesus querido e amado, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus querido e amado, podemos observar quão grande maravilhosidade o Senhor colocou em nossas mãos. Deus querido, eu separei aqui um versículo, irmãos, que se encontra lá em Mateus 16, no versículo 18,
onde Jesus fala para Pedro, sobre esta rocha, Jesus falando, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Oh, Jesus querido, Jesus é a rocha, irmãos. Aleluia! Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Darei a vocês a chave do reino, e nenhum mal prevalecerá contra esta igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E tudo que amarrardes, que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. Deus querido, podemos observar aqui que o Senhor estava falando de inferno. Deus querido, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E o Senhor está dizendo, o demônio que você repreender aqui na terra, será repreendido lá no céu. O demônio que você amarrar aqui na terra, será amarrado lá no céu. Deus querido, a alma que você libertar aqui na terra, através do Espírito Santo, será libertada lá nos céus. Deus querido, oh Jesus, o Senhor está colocando sobre as nossas mãos, antes, aleluia, de Ele falar, o que ligardes aqui na terra, Ele fala assim, ó, darei a ti as chaves do reino, falando para Pedro e para aqueles que estavam ali junto. Deus maravilhoso. E Ele ainda diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Onde está a igreja do Senhor? Onde está a igreja do Senhor? Aleluia, Jesus! Deus querido e amado da minha alma. Deus maravilhoso. Voltando, irmãos, ali para Efésios 6,14. A palavra que ele diz ali primeiro, estáis, pois, firmes. Deus querido, e ali começa na palavra firmes, onde nós podemos ver em Mateus no capítulo 7, versículo 24 até o 27, onde Jesus fala desta maneira: aquele, pois, que ouve e pratica as minhas palavras, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio o vento, e veio a chuva, veio a forte tempestade, mas não abalou, porque ela estava edificada sobre a rocha. Aleluia! Acabamos de falar que a rocha é o nosso Senhor Jesus, inabalável, tremendo, poderoso, aquele que não falha, aquele que não erra. Deus querido e amado, Deus querido, então o Senhor está falando aqui, ó, aquele que ouve, aquele que pratica a minha palavra, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e esta ficou firme. E esta ficou firme. Então Jesus está falando aqui, estáis, pois, firmes. Jesus quer falar com isso através dessa palavra. Ouve e pratica a minha palavra. Ouve e pratica a minha palavra. Então esteja firme. Assim estaremos firmes. Então podemos ver um segundo ponto, na qual fala ali, cingi-vos com a verdade. Deus querido, Deus maravilhoso, cingi-vos com a verdade, que é a palavra do nosso Senhor querido, que é vivenciando a palavra do nosso Senhor querido. Deus maravilhoso, como queremos, com um grupo de pessoas, querer repreender Satanás, sendo que estamos vivendo mentira, sendo que estamos de repente até falando heresias. Oh Deus querido, então estejamos com o cinturão da verdade, vivenciando a palavra, tentando buscar a palavra, porque essa nos liberta, como diz em João 8,32. Oh Jesus, Deus maravilhoso. Um terceiro ponto podemos observar, a couraça da justiça. Oh Deus querido e maravilhoso. A couraça da justiça, que protege todos os nossos órgãos vitais. Deus maravilhoso, e dentre eles o principal, o nosso coração. Porque a palavra nos diz em Provérbios 4,23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Oh Jesus querido, então a couraça da justiça serve para proteger o nosso coração. Deus querido, porque Satanás lança, irmãos, então vem sobre a nossa mente, mas quando cai para o coração, nós já estamos executando. Oh Jesus querido, então que venhamos vestir essa couraça e estar protegidos. Deus maravilhoso, aleluia. Deus querido, então vem um quarto ponto, irmãos, calçar os pés com o evangelho da paz. Deus querido e maravilhoso, podemos observar que é com nossos pés que nós nos achegamos ao território inimigo. Podemos olhar que é com nossos pés que nós vamos lá no monturo levantar pessoas através do Espírito Santo de Deus. Podemos observar que é com nossos pés que nós vamos através os necessitados da presença do Senhor. Deus querido e maravilhoso, então que estejamos calçados com o evangelho da paz. Como foi dito aqui, irmãos, outrora estávamos sem Cristo e longe da promessa da aliança.
Mas a palavra diz lá em 1 Pedro 3,18: o justo pelos injustos, para que nos achegarmos a Deus. Isso é o Evangelho da Paz. Agora nós temos o Evangelho da Paz e o Ministério da Reconciliação. Então que venhamos calçá-lo para levar a palavra do Deus tremendo. Aleluia! Eis aqui um quinto ponto, irmãos: o escudo da fé. E a palavra ali ainda diz: ficai com o escudo da fé, para poder apagar os dardos inflamados do maligno. Oh, Jesus querido, que maravilha, irmãos! Deus querido e maravilhoso, estai com o escudo da fé, para poder apagar o dado do maligno. O que a palavra nos diz em Romanos 10:17? Aleluia, Jesus, se não me falha a memória. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, e ouvir a palavra do Senhor, e ouvir a palavra do Senhor, e ouvir, que é diferente de escutar, e ouvir a palavra do Senhor, porque o ouvir entra e cai no coração. Então nós automaticamente venhamos vivenciar a palavra do Deus tremendo, que venhamos ouvir a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Então nós podemos ver o sexto ponto, que é o capacete da salvação. O capacete da salvação, que protege um dos nossos principais órgãos, que é o nosso cérebro. Oh, Jesus querido, Deus tremendo e maravilhoso, o capacete da salvação. Oh, Jesus querido, Tu és tremendo e maravilhoso, Deus. Aleluia, Jesus, amado da minha alma. Aleluia. E o sétimo, irmãos, aleluia, um dos principais, eu creio, que é a espada do Espírito. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A espada do Espírito. A espada do Espírito. A espada do Espírito. Aquela com a qual quem tiver esta espada jamais será enganado. Aquela com a qual quem tiver essa espada nos fins dos tempos não será enganado por aqueles que se levantarão e enganarão até aqueles que se chamam ungidos do Senhor. Oh, Deus querido, os escolhidos, melhor dizendo. Deus querido, temos que estar com essa espada, irmãos, sempre posto no nosso cinto da verdade. Oh, Deus querido, e preparados para quando vier a retaliação, preparados para quando vier a aflição. Deus querido, essa palavra jamais deixará o justo perecer, porque esta mesma diz que errais por não conhecê-la, e ainda diz, repetindo, que quem conhece será liberto. Oh, Jesus, Deus maravilhoso. Então que possamos sempre estar com todos esses aspectos, esses 7 aspectos a qual o Senhor colocou. Deus querido, firmes, aleluia, cingidos da verdade, com a couraça da justiça, calçado com o Evangelho da Paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus querido e amado da minha alma. Oh, Deus tremendo e maravilhoso. Aleluia, Jesus. Esqueci de chamar o irmão Kevin para fazer o fundinho lá para mim. Faz lá, irmão. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Então podemos ver nessa passagem, irmãos, que Paulo havia por muitos dias ouvido aquela mulher falando aquelas coisas. Aleluia, Jesus. Deus querido, falando todas aquelas zombarias. E ele com os seus amigos ali, eu creio que ele começou a se preparar com a espada, com o escudo, com o capacete, com o calçado, com o Espírito Santo, com o joelho no chão, adorando, orando e clamando a presença de Deus. Deus querido, então a palavra nos diz que ele, sem hesitar, diz assim, ó, Paulo já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Aleluia! Você perdeu de dar um glória, eu vou repetir para você dar aquele glória bem forte. Por Deus querido, em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Aleluia, Jesus! Deus querido e maravilhoso és tu, Senhor, exaltado e glorificado. A palavra nos diz em 1 Pedro 5:8: resistir o inimigo de vossas almas. Desculpe, irmãos, sede sóbrios e vigilantes a todo tempo, porque o inimigo de vossas almas anda ao redor procurando alguém para tragar. E depois diz, resistir com fé. Quem resiste somos eu e você, meu irmão. Aleluia! Quem repreende então o mal somos eu e você. Quem se aparta do mal somos eu e você. Quem se desvia do mal somos eu e você. Aleluia, Jesus! Eu posso observar lá no início, irmãos, lá em Gênesis. Deus querido, quando Eva estava ali, quem sabe passeando pelo jardim,
E a serpente se chegou a ela e falou sobre a árvore. Comentou que não tinha problema algum ela desfrutar daquela árvore. Então, eu observo que ela lançou a palavra, a serpente. Então ela se retira. E agora, eu posso ver ali que a luta é de Eva com Eva mesma. Oh, Jesus querido. A palavra nos diz que ela contemplou a árvore. Oh, Deus querido. E ali ela viu maravilhosidade naquela árvore. Ela achou formosura naquela árvore. Então foi onde ela foi e comeu do fruto. Oh, Deus querido. Mas eu também posso observar nesta palavra, irmãos. Aleluia, Jesus. Deus querido. Que então ela deu o fruto para o seu esposo e os dois comeram. E no final de tudo, o Senhor, Deus tremendo e maravilhoso, você chega no jardim e chama a eles. Mas eles estavam escondidos, porque já podiam ver a nudez um do outro. Então aí começa o mistério. O Senhor pergunta para Adão: mas quem te fez ver a sua nudez? Então ele responde: a mulher que tu me destes me fez comer do fruto. Então a segunda parte agora. E ele pergunta para a mulher: mas como comestes do fruto a qual eu lhe proibi? Então ela fala: a serpente me enganou. Agora entra a chave do versículo, irmãos. O Senhor olha para a serpente e fala: maldita és entre os animais selvagens. Aleluia. Deus querido. O Senhor olhou para o homem e lhe deu a possibilidade de responder o porquê daquilo. O Senhor olhou para a mulher e lhe deu a possibilidade de responder o que era aquilo. Mas para a serpente ele simplesmente falou: sai, és maldita entre os animais selvagens. E tem crente dando legalidade para o inimigo, querendo conversar com o inimigo. O próprio Senhor não conversou com este. Não temos que conversar com o inimigo, temos que repreender e falar: sai, aparta-te de mim. Deus querido, podemos ver o Senhor Jesus também em meio ao deserto, nos seus 40 dias ali de jejum. Deus provedor. No final de tudo ele simplesmente ali, conversando eu creio com o Senhor ali de olhos fechados. No final de tudo ele falou: aparta-te de mim, Satanás. Aparta-te de mim, Satanás, que não convém que eu venha dar ouvidos para ti. Oh, Jesus querido, Deus tremendo. Então que não venhamos dar legalidade para o inimigo e sempre estar dispostos a repreender. Porque o nosso conversar, irmãos, o nosso conversar é com o nosso irmão e com o nosso Deus. O nosso conversar é com o nosso irmão e com o nosso Deus. Simplesmente não tem que dar ouvidos para o inimigo. Oh, aleluia, Jesus. Deus querido e amado, Deus tremendo e maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus querido. Deus tremendo e maravilhoso. Aleluia, Jesus. Deus tremendo. Então podemos ver aqui Paulo, aleluia, quem sabe se preparando para se chegar até aquele espírito adivinhador e repreendê-lo e falar: aparta-te, aparta-te de mim, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Deus querido, eu posso ver uma palavra aqui nos evangelhos, a qual os servos do Senhor, os apóstolos ali, os discípulos se chegaram ali, tentando repreender aquela casta, mas eles não saíam. Então chegou o nosso Senhor Jesus e repreendeu todos aqueles, e eles caíram por terra. Então eles perguntaram ao Senhor: nós também repreendemos, por que não saiu? Oh, Jesus querido. Então Jesus lhes fala: apenas existem certas castas que é apenas com muito jejum e muita oração. É apenas com muito jejum e muita oração para repreender. Aleluia, Deus querido. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Será que você pode levantar a sua mão? Oh, essa história de fracasso não existe mais. O sofrimento, eu profetizo, já ficou para trás. Enxugue agora o pranto, esse não é o seu fim. Ei, esse deserto já passou, porque Jesus está aqui. Está aqui. Oh, aquele que desceu do céu para nos salvar, aquele que se entregou em meu lugar, aquele que me ajudou na provação, aquele que naquela cruz me deu perdão. Ele é tremendo e hoje mora lá nos altos céus. Mesmo lá em cima, Ele não desampara você, nem os da sua família. E os anjos cantam lá em cima, e aqui na terra eu expresso meu louvor a Ti, Senhor. Aleluia, Deus querido, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Aleluia, Jesus.
essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus querido e maravilhoso. Ainda em 1 Pedro, no capítulo 2 e versículo 6, a palavra diz: em Sião, uma pedra angular, eleita e preciosa, aquele que nela crê jamais perecerá. Aleluia! Deus tremendo, aleluia, Jesus. Deus querido e amado da minha alma. Se coloque de pé, meu irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus querido, eu louvo todo dia esse Deus. Porque esse Deus é um Deus que faz da água a rocha. Aleluia. Faz da rocha a água brotar. Deus querido e maravilhoso. Amado da minha alma, feche seus olhos. Feche seus olhos. Deus querido, obrigado, Senhor, por mais este momento, Senhor querido, de poder te adorar, Senhor querido, e transmitir a sua palavra através do seu Espírito, Pai. Em nome do seu Filho Jesus, Senhor querido, para cada um que aqui está, Senhor, vai fortalecendo a armadura, Pai querido. Vai fortalecendo a armadura, Pai querido. Em nome de Jesus eu te peço neste momento, Pai querido, vai fortalecendo a armadura, Pai querido, porque onde nós estivermos, Senhor querido, que a sua palavra, Senhor, que a sua presença esteja junto, Senhor querido, para cada lugar que nós pisarmos, Senhor, o evangelho da paz, o evangelho da paz esteja calçado aos nossos pés, Senhor, em nome do seu Filho Jesus, Senhor, e que das nossas bocas, Senhor, venham sair palavras do seu Espírito, Pai querido, para poder repreender, Senhor querido, todo levante, toda muralha que venha cair por terra, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, eu quero, Pai, em nome de Jesus, repreender todo levante na vida de cada um que aqui está, repreender toda muralha, Senhor querido, que venha quebrar e cair por terra, mas em nome de Jesus, Senhor querido, oh Pai, aqueles dados inflamados, Senhor querido, que muitos, Senhor, não empunharam o escudo e deixaram adentrar, Pai querido, oh Senhor, que Tu venhas, Pai, derramar o seu fogo santo, Senhor querido, e queimá-lo, Senhor querido, e tirá-lo para bem longe, Senhor, em nome do seu Filho Jesus, Senhor, não somente para a vida de cada um que aqui está, Senhor, porque eis aqui, Senhor, representantes de famílias, Pai querido, então que Tu venha alcançar os seus, Pai, na vida de cada um, Senhor, em nome do seu Filho Jesus, eu te peço humildemente, Senhor querido, pois Tu és um Deus maravilhoso, que tudo pode e que tudo faz, Pai, em nome de Jesus, Senhor, te adoro e te exalto, Deus querido, oh, aleluia, Jesus, se assente batendo palmas de vitória, e eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.